Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões, o podcast de banda desenhada da Antena 1. Eu sou o Rui Alves de Sousa e está cá o Luís Bernardino, o companheiro das quinzenas. Olá, Luís. Olá. Como é que estás? Epá, olha, estou aqui enfiado no estúdio, pá, quando lá fora finalmente está sol. Realmente, mas pronto, nós estamos a gravar isto na quinta-feira. É por uma boa causa, é pela causa dos fumetti, dos mangás, cómics. Não sei se reparaste que há uns dias partilhei um post nas redes sociais com o vídeo das páginas do Cavaleiro Andante e acho que foi o Jorge Rodrigues que foi lá dizer eu estava à espera que isto fosse sobre fumetti e mangá. Olha, e é muito curioso. Realmente agora à boleia desta piada, porque há dias andei à procura de como é que se dizia realmente banda desenhada em outras línguas. Uhum. Epá, e uma curiosidade é que está muito agarrado, em várias línguas, está muito agarrado precisamente ao termo anglo-saxónio dos cómics. Ok. Há mesmo, por exemplo, há uma língua qualquer, já não me lembro. Epá, também não fixei, porque depois achei curioso falar no geral e não em particular. Há muitas comics, okay. Há muito assim neste género. Mas estiveste a ver em todos os países? Strip, okay. Há comic strip, acho que é alemão, que é comic strip. Okay. Vai muito buscar aquela frase dos cómics. Uhum. Pronto, nós temos a banda desenhada, nós dizemos a banda desenhada que vem do francês, da bande dessinée, mas por visto há muitas línguas, mesmo muitas línguas que vão buscar à parte americana, que é os cómics, que ao fim e ao cabo eram as tiras cómicas, não é? Sim, as tiras cómicas, os funny pages, como os funny pages, as tiras cómicas dos Estados Unidos, também dos ingleses, das revistas inglesas, e por acaso achei curioso. Pronto, ao fim e ao cabo não há um termo específico em cada língua. Pronto, nós dizemos o mangá, o tebeos, que é o nome de uma revista que em Espanha usam, os fumetti, etc. Mas depois a maior parte, muitos países que vão, não é a maior parte, muitos países que vão buscar precisamente a origem da palavra americana dos cómics. Estás a esquecer do termo científico português, bonecada, não é? Sim, pronto, mas isso é aquela designação, não é? Pronto, mais elaborada, mais como é que eu ia dizer? Académica. Mais talvez, académica, exato. Está bom tempo lá fora, vamos ver se entretanto o tempo também melhora no resto do país. Um abraço a todos os ouvintes que estão espalhados pelo país fora e que têm mandado mensagens e enfim, aproveitem também para ler banda desenhada, e nós trazemos 4 livros recentes, mas antes disso algumas notas. Dizer que Luís Louro está cada vez mais internacional, agora vai estar no Panamá, vai inaugurar dia 24 no Biomuseu Calçada de Amador en la Ciudad de Panamá a exposição Entre la Vida y la Extinción, que não é uma exposição de BD, mas de fotografia. Como provavelmente os nossos ouvintes sabem, o Luís Louro teve ali uma fase em que se dedicou à fotografia, e esta exposição quer realçar a beleza secreta do Panamá e da Costa Rica. Se estiverem pelo Panamá, vão às redes sociais do Luís Louro e encontram lá tudo. E ele também vai dar workshops de desenho e fotografia, portanto, parabéns ao Luís, não é? Exatamente, continuamos, e eu tenho a certeza que o Luís vai aproveitar também para fazer a divulgação das suas obras de banda desenhada. El Cuervo en el Panamá. Por exemplo. Los hijos de Baba Yaga. Exato. Arriba. Coração de papel. Por acaso parece uma canção do Henrique Iglesias, assim dita. Agora, antes de irmos às novidades, vamos a uma velharia, que na verdade é um conjunto de velharias que nos leva ao pós-25 de Abril, não é, Luís? Isto são preciosidades que tu tens na tua coleção. Epá, essa de velharias, agora atingiu-me fortemente. Mas pronto. Foste tu próprio que disseste. Exatamente. Mas isto, pronto, velhos são os trapos. Exatamente. E isto é papel. Esta foi boa. Bom, não, olha, isto é uma curiosidade que eu trouxe aqui, e vamos fazer aqui um bocadinho um preâmbulo, fazendo aqui um preâmbulo. A seguir ao 25 de Abril, houve ali uma grande aposta em tudo, pronto, tudo que era liberdade, era tudo possível. Sim. De um momento para o outro descobriu-se que afinal havia muito mais que as pessoas não sabiam, etc. E que, portanto, podia-se fazer muito mais coisas. Podia-se fazer tudo, pronto, era a liberdade total e completa.
E uma das coisas que houve alguma preocupação foi precisamente em relação aos jovens. Antes do 25 de Abril, no anterior regime, havia a Secretaria do Estado da Juventude, portanto já havia um organismo, mas aquilo era muito relativo e aliás, passava muito pelas coisas da mocidade portuguesa e, entretanto, estava-se ali num período um bocado de transição, a tal liberdade, a tal primavera marcelista, que se andava ali a tentar ali modificar as coisas um pouco. Mas o que é verdade é que não havia nada. Os jovens praticamente não tinham muito pouco apoio. E logo no dia 30 de abril de 1974 foi um dos primeiros documentos orientadores aprovados pela Junta de Salvação Nacional, foi precisamente a criação do FAOJ, que era o Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis. Foi logo, portanto, a 30 de abril, estamos a falar de 5 dias depois da Revolução. Pronto, ao fim e ao cabo, isto seria quando se diz um fundo, não estamos só a falar de valores monetários, estamos a falar de toda uma estrutura que iria dar apoio, em que havia a preocupação de que os jovens... havia a noção que realmente o país estava atrasado em relação a todo o resto da Europa. E havia também a noção que os jovens tinham de ser apoiados para descobrirem a liberdade, ao fim e ao cabo, a liberdade de tudo. Pronto, para o bom e para o mal. Isto é mesmo claro, assim. Mas claro. Pronto. E também é um reflexo de uma época. Não é? Exato. Pronto, estamos a falar reparem que em 1974 a escolaridade obrigatória era apenas de 4 anos. Portanto, ao fim dos 4 anos havia muitos jovens que iam trabalhar. Sim. Pronto, só depois, entre 74 e 85, é que passou a ser de 6 anos, e depois de 86 a 2009 foi de 9 anos, e só, portanto, a partir daí, de 2009, é que passou a ser a escolaridade dos 12 anos que existe atualmente. Portanto, estamos a falar de uma altura em que os jovens só estavam na escola e que tinham, digamos, mais ou menos, podiam-se organizar ou juntar ou partilhar ideias de uma forma garantida durante 4 anos. Pronto, e não, assim que começavam a entrar na adolescência, encontravam-se nas tabernas, digamos assim, coisas do género, e iam trabalhar, etc. por aí fora. Portanto, havia uma preocupação de realmente haver algum apoio aos organismos que fossem aparecendo. Isto tinha muito a ver, e principalmente logo a seguir ao 25 de Abril, com as associações de estudantes. As associações de estudantes eram muito apoiadas pelo FAOJ. E estes cadernos que eu trago aqui, dos cadernos de FAOJ, foi uma das criações que foi feita na altura para divulgar muitos temas, desde a poesia, desde a arqueologia, o campismo. Eu lembro-me de algumas dos cadernos que foram, o campismo, o que é que era a ONU, o que é era a CEE. Pronto, havia toda esta divulgação de muita coisa que não havia conhecimento mesmo. Coisas que nós atualmente deixamos vulgar, na altura muito pouca gente sabia o que era, o que é que deixava de ser. Pronto, isto depois, entretanto, o FAOJ durou uma série de tempo. Em 1989 foi depois integrado no Instituto da Juventude e atualmente é o Instituto Português do Desporto e da Juventude. O IPDJ. Exatamente, que fazem isso. Uma das situações que aqui existiu foi uma proposta que o Vítor Peón fez de criar alguns cadernos em que o tema fosse a banda desenhada. E é esses 2 cadernos que eu trouxe hoje aqui, precisamente porque... Um que se chama História da Banda Desenhada Origem e outra Banda Desenhada como Arte. Desculpa, estavas a exatamente. dizer. Não, porque o próprio Peón, ao longo da sua vida, ele também foi professor de banda desenhada. Ele foi professor de banda desenhada no Instituto de Artes, Design e Empresa, numa determinada altura. Portanto, e ele tinha esta preocupação. Aliás, muitas das próprias fotografias e gravuras, etc., que surgem, fazem parte da sua própria coleção que ele tinha. Portanto, ele estava muito bem documentado sobre isso. O Peón é alguém que faz parte, digamos, daquele friso de grandes autores e que implementaram e que
lançaram a banda desenhada portuguesa, digamos assim. Ele trabalhou imenso, eu acho que ele trabalhou em praticamente quase todas as revistas da época de ouro, como se costuma dizer, da época de ouro da banda desenhada portuguesa, mas principalmente ele começou a trabalhar no Mesquite e trabalhou muito, fez muita coisa no Mesquite, e depois na primeira série do Mundo de Aventuras. Ele depois, entretanto, ele emigrou. Ele esteve a viver em Inglaterra, onde trabalhava de forma anónima, como, por exemplo, o Jesus Blasco, que também trabalhou de forma anónima para aquelas revistas inglesas, que nós depois vimos a descobrir muitas histórias no Jornal do Culto, também no próprio Mundo de Aventuras, apareciam muitas histórias de origem inglesa, que eram precisamente desenhadas muitas vezes por grandes autores, mas que trabalhavam de forma anónima, porque era o contrato que eles tinham e era a forma de conseguirem sobreviver. Pronto. Ele depois voltou para Portugal, mas voltou depois para a França e depois da Revolução, então voltou definitivamente para Portugal e estabeleceu-se cá. Estive a folheá-los agora, são cadernos didáticos que dão algumas ideias sobre as origens da banda desenhada e também a banda desenhada como uma linguagem própria. Exatamente. Ele é uma descoberta, é uma ajuda à descoberta que, afinal, não é só bonecada, como nós costumamos aqui dizer. Exatamente. Que há muito mais para além disso. E ele, como, digamos, é aquela muito antes do tempo, muito antes do tempo disso ser uma coisa mais normal, falou disso. Pronto, ele estava mesmo a lançar as bases de um conhecimento de que a banda desenhada era muito mais, era aquilo que era lá fora e que cá ainda era bonecada. Pronto, era Tio Patinhas, digamos assim, e ponto final. E nada contra o Tio Patinhas. Nada contra o Tio Patinhas. Há muita arte também no Tio Patinhas. Era a designação, digamos, geral. Sim. E pronto, que era o que se comprava nas bancas, não é? Pronto, o Peon ainda fez cá alguns trabalhos, principalmente gráficos e de pintura. Uma das últimas, se não a última história que ele fez, e estou aqui a frisá-la porque é muito curiosa, é O Rei dos Lobos, que é uma história com texto do Jorge Magalhães, que surge no Mundo de Aventuras Especial número 22 e que, curiosamente, foi feita em formato italiano. Então, o que é que acontece? É que ela é publicada na revista. O Mundo de Aventuras Especial era uma revista maior, não era assim, que era tipo tamanho A4, e então ela surge publicada ou comprido, ou seja, ou alto. Sim. Portanto, tens de virar a revista para ler a história. Pronto, é uma curiosidade, é uma história pequena, mas é muito interessante porque é já um trabalho que ele faz e que se vê que fez pelo gosto. Então cheio de todo minucioso, os desenhos muito elaborados, etc. Há muita preocupação em ser fiel à documentação, etc. Penso que não é um trabalho apressado para cumprir prazos. É um trabalho que ele fez pelo gozo e por isso merece que vão à procura e descubram esse trabalho. Estes prospectos só se encontram, se calhar, nos alfarrabistas, não é? Não sei se estão digitalizados alguns. Não sei, por acaso também não sei. Mas vamos partilhar algumas imagens nas redes sociais para vocês verem. É uma experiência engraçada, até porque estamos a falar de coisas de há 50 anos atrás e que, independentemente de estarem ou não atualizadas, tem alguns comentários, algumas chamadas de atenção que ele faz, que é incrível como é que há 50 anos isto já se dizia. Exatamente. E mesmo assim algumas delas parece que ainda não chegaram cá. E para a época ele tem também muitas imagens, muitas fontes. Exato. É uma curiosidade. Eu não sei se sabes essa história, mas aquela editora, as edições Época de Ouro, que lançou aqueles livros do Mosquito, era de um dos tipos do Trio Admira, exatamente. Não é? É engraçado isso. Era um deles, um grande PDF. Exatamente. E esses livros também se encontram por aí. Vamos continuar a olhar para o passado, mas com livros muito recentes, pelo menos este primeiro. O Romain Renard pegou na história de Red Dust e da Comanche e fez uma sequela que é uma espécie de... No cinema dir-se-ia que é uma espécie de western crepuscular, que é o Rever Comanche, este livro que a Asa lançou e que é uma celebração da criação do Herman e do Craig, mas também uma celebração da mitologia do western. E Luís, eu lembro-me que quando este livro saiu em França,
esperança, tu falaste-me logo disto, já para aí há mais de um ano, e portanto sei que aguardavas esta edição portuguesa com expectativa, não é? Pois tinha esperança e achava que ele iria cá chegar de certeza, quase certeza, não é? Aliás, eu trouxe aqui também aquele calhamaço, digamos assim, o número especial dos 77 anos do Tintin, precisamente pela curiosidade que neste número especial dos 77 anos surge a homenagem que é feita pelo próprio Herman, por ele e pelo seu filho, à série Comanche, em que ele faz uma prequela. No mesmo ano é lançado o Rever Comanche, que digamos que é uma sequela. Uma sequela e uma espécie de fecho da série. Portanto, não deixa de ser curioso que no mesmo ano surjam precisamente os dois extremos de toda uma série. É uma série, para mim e para muita gente, tenho a certeza que há muita gente, é uma referência, digamos assim. E está editada na íntegra pela Aula dos Livros a preto e branco. Exatamente. E eu recordo-me perfeitamente quando isto apareceu na revista Tintin, na altura comprava semanalmente, e que, pronto, há uma curiosidade também aqui que eu, por acaso, quando estava aqui a preparar o programa, me lembrei. Quando tu vês as histórias, quando tu vês aquelas revistas mais antigas, como o Cavaleiro Andante, que falámos há 15 dias, ou como a revista O Zorro, o Mundo de Aventuras, etc., não havia nunca aquela preocupação de saber quem era o autor. Portanto, aquilo sabias quem era o herói e ponto. Havia uma ou outra história, portanto, sei lá, o Tintin, que sabias que era do RG, etc. Mas não havia aquela preocupação. E é precisamente com a revista Tintin que surge, é a primeira revista em que tu sabes quem são os autores de todas as histórias. E começas então a identificar que o Bernard Prince era do Herman, o Comanche, etc. Pronto, começas... E então, quando surge ali na primeira história do Comanche, pronto, o pessoal já sabia que aquilo era do Herman e, incrível. Mas na altura no Tintin foi publicado por ordem cronológica, não? Foi publicado aqueles primeiros episódios, porque os primeiros episódios eram pequenas histórias. Sim. Aquelas primeiras são histórias de... Portanto, normalmente até quando surgia a revista Tintin tinha... portanto, aquilo era uma ideia de publicar por semestres, digamos assim. Sim. E então, ao meio do semestre, havia um número especial, que era um número que tinha o dobro das páginas. E, normalmente, o dobro das páginas eram ocupados com episódios completos de 7 páginas, histórias completas de 7 páginas, etc. Pronto. E quando surgiu o primeiro, aquilo explodiu nas cartas ao diretor. Tu escreves, Tintin responde. Exatamente, aquilo explodiu com toda a gente a dizer, espetacular, e aquelas grandes pradarias, aquilo, as cores, os desenhos, a forma como a história decorria, foi assim um choque, foi uma coisa, e acho que isso é que marcou muita gente. Depois, entretanto, mais tarde, há pessoas que mudam de opinião, e como evidentemente acontece, como me aconteceu também a mim, em que depois, quando fui ler mais tarde muitas das histórias que li na altura, aquilo já não tinha a mesma... Já não tem. Eu acho que em relação ao Comanche não é bem assim. Eu acho que continua a ser, eu continuo a ler e continua realmente a fazer um grande impacto. Sim, pelo menos aquelas primeiras histórias. Depois há a última... Eu acho que ele fez, acho que são 15, se não estou em erro, as histórias... os álbuns são 15, se não estou em erro, acho que ele fez 10 e há 5 que depois são desenhados pelo Rouge. É qualquer coisa assim desse género. Mas aquelas primeiras histórias, aquela parte, digamos, ali a meio, há realmente histórias espetaculares. Sim. O Greg era um grande criador. E aquilo também deriva dos constrangimentos do formato, não é? Estamos a falar de álbuns de 44 páginas. Sim. E eu, pronto, sendo uma geração diferente da tua, não apanhei a revista Tintin, apanhei mais tarde, li alguns Comanches quando era mais novo, mas confesso que só mais tarde é que comecei a ler com atenção. Não foi quando eu era mais novo, não era das maiores referências que eu tinha, mas de facto aquilo mantém coisas bastante interessantes. E depois lá está, estamos aqui a falar de algo que foi criado para a revista, ainda é da altura em que era criado para a revista, já numa altura em que o objetivo não era só a revista e entretanto já estava a transitar para porque o que é verdade, e por isso é que o Segredo de Espadão
são três volumes. Porquê? Porque aquilo era criado para a revista. Portanto, aquilo durava o tempo que durasse. Não havia preocupação depois de publicar em álbum. Ou como as histórias do Tintin também. As histórias de Tintin também eram... Aquilo era o que durasse. Sim, e há depois, quando já é o formato das 62 páginas, mesmo assim na revista há coisas que foram lançadas que depois nos livros finais ficaram de fora. E, portanto, depois havia já aquela preocupação de que aquilo depois pudesse ser... Era uma forma de faturar novamente, era de fazer, portanto, os álbuns e de se conseguir vender nos álbuns. Mas realmente o Comanche é algo que deixou aqui uma hora, e acho que é esse aproveitamento que se vai buscar aqui, o rever de Comanche. Há aqui uma série de homenagens, como tu disseste, desde o cinema, da banda desenhada, etc., que vão aqui fazer um grande sentido. Não? Dizer que este estilo que o Romain Renard faz nesta história é preto e branco, com os cenários... às vezes a serem uma fotografia bastante realista, noutros casos nota-se que é uma ilustração, mas é um estilo muito próprio, não é? E realça ainda mais o aspecto cinematográfico da história. Quase como se estivesse a ver um filme em imagens. É engraçado porque o pai do Romain Renard é Claude Renard. Também fez banda desenhada, principalmente com o François Schuiten. Sim. Ele depois abandonou um bocadinho a banda desenhada, deixou um bocadinho a banda desenhada para trás, e ele esteve muito ligado, foi à cenografia, principalmente a nível de teatro. Portanto, temos aqui sempre as grandes imagens. E nota-se esse trabalho. Essas grandiosidades, etc. E acho que aqui depois também há precisamente esta deriva do Romain Renard, vai buscar um bocadinho daquilo que o pai... Tanto que o começo do livro é precisamente um cinema. Tu has de ver que a primeira página, a apresentação do livro, é uma fotografia, uma fotografia não, um desenho de um cinema. Exatamente. E a última é precisamente o cinema com aquela The End. Exatamente. Portanto, o cinema acaba por se interferir na própria história. E é engraçada essa ideia de, sem estar a revelar muito da história, que eu também li, mas há aqui um certo filme importante dos anos 30, um dos primeiros filmes do John Wayne como protagonista, que tem um papel fundamental na história, porque o próprio Red Dust vai ver aquele filme e de repente sente uma certa nostalgia por tempos que já foram. Não é? Exatamente. Não, e depois tu tens, e voltando à primeira página, tu tens um QR Code onde descobres 3 músicas compostas originais, pelo próprio Romain Renard. Ou seja, estamos aqui a falar da banda sonora do filme que vamos ler, que vamos abrir o livro, vamos descobrir. E além disso, esse QR Code tem outra playlist com as 5 ou 6 canções que são mencionadas no início de cada capítulo. Exatamente. É uma descoberta diferente. Sabes que uma curiosidade, talvez não saibas e os nossos ouvintes também não, mas este filme da Big Trail que surge foi o primeiro filme, não sei se terá sido o primeiro, mas na altura, nos anos 30, foi o primeiro filme a experimentar com o formato panorâmico no cinema. Para quem não sabe, o formato panorâmico só acabou por se instalar nos anos 50, foi uma das várias medidas que o cinema de Hollywood criou para combater a cada vez maior predominância da televisão nos lares dos americanos, mas nos anos 30 já tinham tentado fazer um filme em formato panorâmico, que foi o Big Trail, que foi um fracasso enorme, e depois o filme tem 2 versões, uma em 4:3, que é o ecrã quadrado, e o formato panorâmico, mas é engraçado isso, que tantos anos antes já tinham tentado experimentar isso. É uma história melancólica e revisionista, não é? E que também lida muito com esta ideia das lendas e dos factos, e numa época, nós estamos em 1930, as lendas do Velho Oeste já se superpuseram aos factos e há uma historiadora que supostamente quer pôr os pontos nos is. Exatamente, e depois tu tens aqui um momento que é impactante e que nós já falámos noutros programas, que é o Dust Bowl, não é? Portanto, que é... e até as tempestades de areia. As tempestades de areia. É curioso até encontrares aqui uma certa ponte entre o Red Dust, não é? Ou seja, a poeira vermelha. Exatamente. Não é? E o Dust Bowl, a bacia de poeira. Portanto, digamos, há aqui quase que uma ligação, digamos assim, portanto, em tudo isto. Há sempre aqui poeira aqui no meio, e depois até, inclusive, nas próprias imagens muito desbatidas, há algumas delas muito desbatidas, etc. E encontramos aqui coisas que até já tínhamos falado no livro da Aimé de Jong,
Que aos dias da areia, em que também há aqui alguns pontos a quase que são comuns. Portanto, algumas coisas que lá são contadas e que aqui depois também são referidas, não é? Exatamente. Há páginas aqui que são puramente visuais, não é? E aquele trabalho de cenógrafo do Romain Renard, nota-se aqui a importância para nos dar também uma vista panorâmica, não é? Da história, e para realçar esse lado cinematográfico. Acho que se calhar os desenhos das pessoas não são tão bons como os cenários. Não sei se tu sentiste isso. Falando nos desenhos das pessoas, tens logo aquela que o próprio Red Dust é a personificação do próprio Herman. Exatamente. Pronto, aquilo é um decalque precisamente dele, não é? Será que o Herman achou graça a isso? Pois, por acaso, não consegui apanhar. Aliás, o nome falso que o Red Dust usa neste é o Cole Hoop, quando o Herman é Herman Huppen. Portanto, digamos que há aqui muitas ligaçõezinhas, muitas pescadelas de olho, portanto, em relação, e aliás, depois no final há uma personagem que é sugerido que tenha o nome de Herman, precisamente. Há muitas pescadelas de olho aqui. Uma das grandes vantagens deste livro é que este livro pode ser lido independentemente, mesmo quem nunca leu nada do Comês, pode ler sem... Mas ganha qualquer coisa, não é? Há referências ganha muita coisa, mas é um livro que pode ser lido independentemente, como uma história solta, sem qualquer... Mesmo quem não conheça absolutamente nada da série, vai sempre achar aqui piada. Há uma curiosidade muito engraçada que existe numa das páginas, quando, e aqui vou revelar, vou fazer um bocadinho um spoiler sem nada de especial, em que quando o Red Dust chega ao próprio rancho 666. Exatamente. Em que ele chega e então ele está lá e está a falar com uma outra pessoa e a pessoa depois faz um comentário que faz sentido, em que diz, não, isto nós não paramos no tempo, agora já temos luz e temos telefone. E isto é engraçado, e isto vai escapar a muita gente, aos nossos ouvintes não vai escapar. Porquê? Há uma história que creio que é o corpo de Algernon Brown, em que o Herman, na altura, quando desenhou, e isso foi desenhado, portanto, estava a ser desenhado para a revista, e então o Greg, na altura, era o diretor da revista Tintin. E acho que houve ali uma fricção. Houve ali uma fricção entre o Herman e o Greg, por causa de, não sei os pormenores na totalidade, mas houve ali uma certa fricção entre eles. E o Greg era o autor do texto. E então o Herman quis demonstrar que ele podia fazer coisas, não tinha de estar agarrado, não tinha só de cumprir aquilo que o Greg dizia, que podia fazer outras coisas. E então ele fez ali vários apontamentos escondidos na história, e se vocês forem lá procurar, vão encontrar. Um deles, e o maior disparate que lá está, é precisamente numa cena de ação em que está lá um turista japonês a tirar, com uma máquina fotográfica, a tirar fotografias e com uma pasta da JAL, das linhas aéreas japonesas. Sim. E está lá a tirar. E depois, mais lá para o meio, há precisamente uma altura em que ele põe um telefone de teclas e põe também um interruptor de eletricidade. Pronto, estamos a falar na altura do tempo dos cowboys, digamos assim, portanto não havia eletricidade na altura, ou pelo menos no faroeste não havia, nem havia telefones de teclas de certeza, ainda por cima. Foi um anacronismo propositado. Pronto, mas escondido, e é preciso uma grande paciência para descobri-los. E este comentário vai precisamente buscar isso. Quer dizer, ele dizer, ou seja, o nível de aprofundamento das referências do Romain Renard é tão grande que ele até foi buscar esse anacronismo. Vai buscar esse... Isso é uma coisa que não é muito conhecida. É uma daquelas pequenas curiosidades dos doentes da série Comês, em que realmente depois aquelas pessoas que devem de ler os álbuns do Comês com uma lupa
descobriram isso e que depois, entretanto, veio-se a saber da história, etc., por aí fora, não é? Mas é uma pequena curiosidade, e o que é verdade é que ela aparece aqui referida, ele a dizer, não, então isto agora, nós aqui já temos luz e telefone. Sim. Porque é que aquilo lá está? Claro, é a referência, para quem sabe, é a referência precisamente a essa manifestação do Herman, Sim. que, não, ok, tu é que escreves a história, tu é que és o diretor da revista, mas eu também, a história sou eu que desenho e, portanto, posso fazer o que eu quero. Exato, e ficou isso para a história. Dizer só que isto é uma história que lida com muitos fantasmas e com as memórias. Eu quando estava a dizer da questão dos desenhos das personagens não serem tão conseguidos, era mais no in motion, ou seja, sim. na decoupage das páginas. Acho que aquilo às vezes é um bocadinho, às vezes, repetitivo. Há algumas que não, há alguns que são bem conseguidos. Acho que a ideia dele querer fazer como se fossem frames de um filme que estamos a ver, às vezes resulta bem e outras vezes não. Não será o primeiro livro que trazemos hoje que tem essa componente. Pronto, mas tens outras páginas ou outras vinhetas. Há páginas que são incríveis. Sim, que dava precisamente para fazer um postal ilustrado. Sim. E esta carga muito melancólica da obra, de facto, deixa... E este confronto entre o passado e modernidade, e também esta reflexão sobre o valor que as pessoas tinham no Velho Oeste que já não têm agora, e a questão da fotografia e do fotografar fantasmas, que às tantas também é referido. É uma história de amor, uma história de perda, uma história de nostalgia, que depois nós, ao longo da história, vamos perceber o que é aquela personagem da tal historiadora, afinal, o que é que significa. Acho que é mais interessante o visual do que o argumento. Às tantas, no fim, eu já estava à espera que aquilo acontecesse. Que aquilo, sim, há um bocado essa questão de que é algo previsível, mais ou menos, mas daria um excelente filme. Sim. Pronto, o argumento, como tu dizes, o argumento não é nada de especial, o desenvolvimento dele é que está muito bem feito, porque realmente... Sim, está extremamente bem feito. Sim. Não tem saltos, não tem partes chatas, é um desenvolvimento realmente muito bem feito. Aliás, este álbum já recebeu vários prémios, tanto em França como em Bélgica, portanto, sim. E há aqui depois aquela curiosidade. Eu lembro-me eu tive com o Herman, por acaso também era outra coisa que eu podia ter trazido aqui, um autógrafo do Herman, que eu pedi-lhe um autógrafo do Bruno Brasil e um do Comanche, realmente. Mas quando ele esteve em Beja, Amadora? Não, quando ele esteve na Amadora. Okay. Ele esteve na Amadora. E eu depois descobri que, entretanto, ele não gostou muito de Titado, achou que o festival não tinha sido... ele teve cá várias vezes. Sim. Aliás, eu depois andei à procura, ele esteve na Amadora, esteve em Beja, que gostou muito de Beja, não gostou muito da Amadora, acho um festival, mas na altura também, eu lembro-me, eu tenho a ideia que ele veio cá na altura em que o festival era ali na Escola Intracultural. Portanto, talvez tenha sido por isso que ele não tenha se fosse na tenda de agora, ele ia adorar. Pois, acho que, não sei. Ele também esteve na Comic Con Porto, que detestou, curiosamente, e por 3 vezes veio ao Festival da Sobreda. Ok. Em que ele vinha mais até pela questão da amizade, das amizades que tinha feito na Sobreda, do que outra coisa. Portanto, na Sobreda esteve cá presente 3 vezes. E na altura, portanto, eu quando fui lá no Festival Amadora, eu estive a falar com ele, e ele foi extraordinariamente simpático, falámos em francês e tal. Aliás, ele até ele estava muito admirado de eu estar a falar com ele em francês, porque tirando as pessoas com quem ele tinha falado, que o tinham convidado e que, sim, digamos, aquele núcleo, os do costume, não é? Como nós costumamos dizer, não havia praticamente mais ninguém que falasse com ele em francês. As pessoas maioritariamente falavam em inglês e pronto, e falámos sobre isso, sobre a questão que realmente o francês cada vez era uma língua menos internacional, não sendo nos países anglófonos, não era muito utilizado, e pronto, e tivemos ali, enquanto ele estava a fazer o desenho, tivemos ali a conversar um bocadinho, muito simpático, não achei, apesar de depois pronto, saber que ele não é das pessoas mais simpáticas e uma parte deste Red Dust, essa resmunguice está no Red Dust, esta resmunguice, para além de ele ter ido buscar portanto, a personificação neste livro, ter ido buscar a imagem do Herman para
usar, também é aquela coisa de estar aqui sempre, aqui um bocado calado e a mandar os outros a calar, e isto e aquilo, aquilo outro, também foi buscar esses elementos, não é? Sim, senhor. Pronto, Rever com Mancha, edição da Asa. Dizer só que às vezes a legendagem é um bocadinho irregular, não é? Pois... Não sei se sentiste isso, que há páginas em que os balões têm o tamanho da letra do texto vai variando. Sim, mas posso dizer, eu li este livro há um ano atrás, precisamente em francês, e é a mesma coisa. Portanto, é um problema mesmo do original. Não sei se a Asa poderia ou não melhorar corrigir ou isso ou alguma coisa, mas também não sei. Se vem no original, exatamente. O livro que se segue também tem a ver com fantasmas. É um livro que não é novo, é na verdade a coleção de uma história que foi publicada em 7 capítulos entre 2013 e 2018 em comics, mas é uma história portuguesa, foi publicada em inglês, é o Living Will, argumento do André Oliveira. A ideia era para ser toda desenhada pela Joana Afonso, mas por causa dos constrangimentos dos vários trabalhos da Joana, houve 2 capítulos destes 7 que tiveram de ser desenhados pelo Pedro Serpa. Essa história, publicada então dessa forma serializada ao longo de 5 anos, foi lançada num livro integral pela Polvo no final do ano passado, uma edição que tem extras, um prefácio, entrevistas, esboços e um capítulo novo, uma side story para uma das personagens que vamos encontrando nesta história. Eu lembro-me não sei se tiveste essa experiência, mas eu lembro-me do Living Will ao sair e cheguei a comprar alguns números, não comprei todos porque na altura depois perdi um bocado o rastro, e depois quando surgiu a oportunidade para comprar os que me faltavam, disseram que esta versão integral estava prestes a sair. É um projeto diferente na banda desenhada portuguesa e acho que também marcou por causa disso. Temos a história de um homem que é o Will, que chega ao fim da sua vida e percebe, ele é um restaurador, ele esteve a trabalhar em restauro de objetos, e que um técnico de restauro, digamos assim, e ele vai tentar, ao longo desta fase final da sua vida, também esta fase crepuscular, lá volta esta palavra que eu gosto muito, a tentar restaurar os erros que ele cometeu na sua própria vida. Cada capítulo tem uma tonalidade diferente nas cores, e é engraçado hoje ver, de 13 anos depois do início da publicação desta história em pequenos cómics, conseguimos perceber a evolução do traço da Joana Afonso ao longo das páginas. O Pedro Serpa está muito colado ao estilo dela. Ele diz na entrevista que não foi tanto o André Oliveira como o Pedro Serpa não quiseram isso, mas é inevitável perceber que se está a tentar emular o estilo da Joana Afonso, o que seria muito difícil. O próprio Pedro Serpa diz isso. Esta edição também tem capas diferentes, esta edição em livro, e enfim, o que é que me fica agora, relendo as partes que eu já conhecia e lendo as partes que ainda não tinha lido, e não sei se tu tiveste esta impressão. Eu acho que percebo perfeitamente porque é que o André Oliveira diz que esta história, por ter sido escrita assim, desta forma espaçada, foi evoluindo de uma maneira que não seria igual se fosse para ser publicada toda de uma vez, na primeira vez. E é o que eu sinto. Eu senti que, apesar da história ter um grande valor emocional e haver coisas que funcionam muito bem, às vezes é um bocado óbvia, redundante, um bocadinho moralista, e tem aquela coisa que se sente às vezes em argumentos, que é as personagens reduzirem-se ao seu problema, não é? Quer dizer, temos o Will, temos a personagem da apresentadora de um programa de televisão que também parece estar ali para cumprir um propósito moral ou uma mensagem para dar a quem lê, mas passados estes anos todos acho que se mantém como um projeto que de facto foi uma pedrada no charco na banda desenhada portuguesa, com coisas que resultam muito bem. Há uma parte no capítulo 4 que eu achei particular graça, quando o Will está a tentar, lá está, colmatar mais um dos seus pecados, percebe que aquilo que tinha muita importância para ele não teve para a outra pessoa, e é engraçado isso, como a forma como nós vamos pensando numa coisa ao longo da nossa vida e que depois afinal não tem importância nenhuma para a outra pessoa, para quem nós supostamente achamos que estamos a fazer mal. Tem ideias visuais e narrativas muito interessantes, e enfim, o capítulo extra é isso, é um extra, não acrescenta muito, mas é um complemento engraçado para esta edição extremamente cuidada desta edição integral do Living Will. Não sei se tu apanhaste na altura quando saiu ou não. Eu lembro-me do Living Will quando saiu.
mas na altura não acompanhei. Não me suscitou assim um grande interesse. Havia outras coisas que é a tal história das opções que se têm a fazer. Claro, exatamente. E também isso foi o que me aconteceu, ou seja, eu lembro-me que o primeiro comprei, o segundo foi-me oferecido, mas depois também não tive aquela vontade de ir apanhar os outros volumes. Bom, começa logo aqui pela primeira, que é o próprio título, não é? O Living Will, que traduzido para português é o Testamento Vital. Exatamente. Que é aquilo que para quem não sabe, é um documento que garante os desejos médicos que sejam respeitados caso nós não conseguimos expressá-los. Qualquer pessoa pode fazer isto, agora até através facilmente dos portais que há, pode-se solicitar o médico de família para fazer isso. Quando a pessoa, em determinada altura, seja ela não obrigatoriamente no final da vida, se houver alguma situação, pode dizer o que é que quer que aconteça, caso seja necessário. Portanto, há aqui um jogo, tanto de palavras, logo aqui na apresentação, logo no capítulo. Eu aqui, a primeira coisa que eu vou aqui dizer, que até já fez alguma polémica. Aliás, nós temos aqui 2 livros, vamos depois falar de um outro livro que também tem a ver com aquilo que eu vou dizer, que eu fico assim um bocadinho, não sei como é que, mas que é aquela pedra no sapato, sabes? Que é os editores portugueses estarem a ir buscar coisas que vêm de lá de trás. E eu já tinha feito este comentário em relação ao livro do João Mascarenhas, da Butterfly Chronicles, e o João, um abraço a ele, que eu sei que ele costuma nos ouvir. E com muita atenção. Um grande abraço. E o João não gostou de uma coisa que eu disse, que os editores estavam a ir buscar as coisas ao fundo da gaveta. Nós falámos e esclarecemos as coisas, que o João é uma pessoa extraordinariamente, portanto, está sempre disponível para conversar. Exatamente. Sim. E ele percebeu o que é que eu queria dizer, e eu talvez não me tenha expressado bem, mas agora aqui continuo a manter a mesma coisa. Que parece que de momento estão a ir, os editores querem editar qualquer coisa, as pessoas não têm as coisas disponíveis, então vamos buscar as coisas antigas. E é isto que eu tenho pena. É que não estejam a editar coisas novas e estejam a editar coisas antigas. Não estou a desvalorizar as coisas antigas, ainda bem que elas estão a sair de onde andavam escondidas. Sim, mas a questão é que também pode haver as duas coisas. Pronto, não é? E no caso da polvo, houve isso. Nós há 15 dias falámos aqui do progresso da humanidade, não é? Era uma novidade. Pronto, o que era bom era que saísse uma coisa nova e que depois, à boleia da coisa nova que saiu, saísse. Então, fosse recuperar, olha, editámos este livro, agora vamos aproveitar e vamos editar este também, já que as pessoas já tomaram contacto. Era bom que isso fosse possível. Claro que estamos a falar quase sempre dos autores portugueses, são poucos os que são profissionais de banda desenhada. Exatamente, sim, portanto, exatamente. A maior parte são entusiastas, digamos assim. Entusiastas profissionais, digamos assim. Fico realmente com pena que nós não estejamos aqui a falar de livros novos do André Oliveira, da Joana Afonso, do Pedro Serpa, e estamos aí a falar de coisas que estão a ser recuperadas. Com o seu valor, por estarem a ser recuperadas. Claro que sim. Mas repara, mas isto até tem sido... há dias surgiram as nomeações para as Vinhetas de Ouro e este álbum está nomeado para melhor álbum de banda desenhada portuguesa, como se fosse uma novidade, não é? Exato. Também há essa... mas é uma novidade. Este livro é uma novidade. A questão é precisamente essa. Mas ao fim e ao cabo, isto está a sair para um público que a sua primeira edição, digamos assim, a sua originalidade não teve esse impacto e essa visualização. Eu percebo o que tu queres dizer. Claro que no caso, por exemplo, do João, desculpa estar-te a interromper, no caso do João Mascarenhas, estamos a falar de uma grande parte do livro que nunca tinha sido feito. A parte inicial e a história toda, ele criou a história toda, só desenhou a parte inicial e depois não desenhou o resto. E a parte inicial foi publicada, ao fim e ao cabo, na mesma história do Living Will. Foi publicada em forma, portanto, digital. Mas o Living Will foi publicado na íntegra, na altura. Mas deixa-me fazer de advogado do diabo aqui, porque eu acho que esta edição em particular, não falando das outras, mas esta edição em particular eu acho que faz sentido porque o original saiu em inglês. Exato.
em fascículos, e era difícil já encontrar... Eu acho que... E nós começámos este programa a falar do Vítor Peón, por exemplo. Se alguém lançasse alguma coisa do Vítor Peón, eu acho que era ótimo, porque, apesar de tudo, sim, não é? Quer dizer, coisas que, entretanto, estão perdidas lá pelo meio e acho que é muito diferente. Acho que é muito diferente tu reeditares banda desenhada portuguesa e reeditares o Corto Maltese pela 10ª vez, não é? Claro. Era-me preferível muito isso. Mas aí aqui a questão também lá Mas está. percebo perfeitamente o que tu estás a dizer. O que eu estou a dizer não é que não se edite. Acho muito bem que se edite. Acho muito bem que se dê isto a conhecer a mais público. Agora, eu preferia que tivesse saído um livro novo do André Oliveira e da Joana Afonso e do Pedro Serpa, até se necessário fosse. Portanto, eles trabalhassem os dois em conjunto. Eu preferia que se fosse um livro novo. De qualquer maneira, fiquei muito contente e eu fui ler, como te disse na altura, sabia que a história existia, mas na altura não me cativou. E agora, sim, tive todo o interesse e tive todo o gosto em ler. Depois, posso aqui depois fazer um outro comentário que talvez seja um bocadinho chato, mas estamos aqui a falar de algo que está... este tema está a ser muito recorrente em muita banda desenhada que está a ser editada cá. Porque, por exemplo, lembra-me logo do Rugas, do Paco Roca, não é? Que anda lá perto, anda lá na vizinhança. Sim, é diferente. É diferente, mas anda na vizinhança. O tema, a questão, a arte de voar, não é? A arte de voar do Alto Arriba, o Não Me Esqueças, também, da Alix Garan. Mas repara, a arte de voar já foi lançada há mais de 10 anos. O Rugas igualmente. Mas estamos aqui a falar... E este também há mais de 10 anos. O Mergulho também. Há muitos livros neste momento e estava-me ali, agora de repente lembrei-me de um autor português que também tinha a ver com a morte da mãe, etc. Pronto, há muito... Isto parece que há aqui agora subitamente uma descoberta e um receio sobre os nossos pais, sobre o final da vida dos nossos pais. Eu só acho é que às vezes esse receio parece que é só um mecanismo narrativo. Por exemplo, aqui... Uma libertação, uma expiação do medo. Ou às vezes é só porque isto é giro fazendo uma história e eu às vezes sinto... Ou seja, às vezes há coisas... Às vezes há coisas aqui que eu acho que resultam muito bem e há outras que esta malta não sabe o que é envelhecer. Pronto, mas isso não há problema. Claro que uma pessoa mais nova pode falar do envelhecimento, mas eu sinto que é mais aquela ideia de isto dá uma grande história do que propriamente eu estou a dizer qualquer coisa, mas há ideias muito fortes aqui, de qualquer maneira. Sim, não, sem dúvida. Este é um livro que, aliás, lido na sua... Lá está o que tu estavas a dizer, a edição em fascículos. Pronto, a ideia, e isso é uma das vantagens desta edição, são as próprias entrevistas e os próprios comentários que os autores fazem. A ideia que existiu é válida, mas efetivamente o livro, ao sair no seu integral, faz muito mais sentido do que a edição em fascículos. Mas acho que também perde um bocadinho por causa disso. Depois, não é? Porque se sente essa... Que às vezes a repetição de certas ideias... Sente-se a fragmentação da ideia original. Sim. Não, e às vezes eu percebo que, entretanto, passaram-se 13 anos e ainda bem que não houve grandes mexidas nos originais. Mas, pronto, sente-se que um certo simplismo em algumas coisas. Provavelmente o André já não escreveria desta forma, nem a Joana nem o Pedro desenhariam desta forma. Pois, isto depois também tem a ver com as questões dos próprios prazos que as pessoas marcam a elas próprias. Neste caso não havia obrigação, mas as próprias pessoas marcarem, etc., por aí fora, também terá havido aqui alguma coisa sobre isso, não é? Sim, exatamente. Mas enfim, é uma história que lida com esta ideia das segundas oportunidades. Eu acho que vale a pena descobrir, porque lá está, às vezes há projetos na BD portuguesa que não é que sejam perfeitos ou brilhantes, mas que tentaram fazer alguma coisa diferente. Sim. E o Living Will, além de ter tentado fazer uma coisa diferente, tem coisas boas para descobrir nele. A originalidade é sempre de louvar. Sim, não é? sim. Acho que aqui, inclusive, há aqui uma das ideias que aqui me cruzou como é que eu hei de dizer? As vidas podem correr paralelas, digamos assim, sem se cruzarem, não é? Elas podem não se cruzarem, podem até correr paralelas, mas depois subitamente cruzam-se. E depois o cruzam-se
pode ter vários efeitos. Portanto, pode deixar marca, pode só se cruzar, não é? E não acontecer nada. E pode realmente redundar tudo. Aliás, agora estou a dizer isto, estou-me a lembrar daquele livro que nós também falámos do Pinel, da Checkmate, não é? Sim, Checkmate, exatamente. Pronto, que também tinha um bocado essa ideia de as vidas andavam ali todas a correr paralelas. Aliás, a capa até era todos os personagens num jogo de xadrez, precisamente por isso, quer dizer, e também lá está, era um bocado este tema, andava ali na vizinhança destes temas, etc. Portanto, acho que aqui a ideia está muito bem construída, e já agora aproveito para fazer outro comentário mais vasto, que é: há muitos livros que estão a ser editados de banda desenhada portuguesa que estão a ganhar muito por terem um autor do texto e terem um autor do desenho. Sim, aquela questão dos argumentos que o Hugo Jesus falou aqui Exatamente. no fim de ano. E este é um bom exemplo disso. Sim. Isto é um bom exemplo disso, temos outros, mas este é um bom exemplo disso. Porque a história do André Oliveira realmente, e há 15 dias também falámos da mesma situação, portanto, temos aqui um autor a fazer o texto, ou pelo menos a dar a ideia. Exatamente. E depois um desenhador a fazer a sua adaptação. E aqui também, lá está, isto, como tu disseste, independentemente de ter falhas, é uma história forte. Portanto, não olhamos apenas para o desenho, olhamos Exatamente. para o argumento e para o desenho. E isto é que realmente acho que cada vez mais faz mais sentido que haja essa preocupação. Mas depois, como dissemos também há 15 dias, e isso acontece muito lá em França, tem de ser os próprios editores que têm de se mexer e de tentar descobrir pontos, conciliar, exatamente. tentar descobrir pontos entre autores e ir buscar argumentistas que estejam disponíveis para... Nem toda a gente está disponível para escrever, ou disponível, ou com vontade, ou interesse em fazer argumentos de banda desenhada, e depois dizer, olha, esta história calhava aqui bem, era este desenhador. Pronto, é isso que acontece em França, e muitas vezes, não é por acaso que aquelas histórias do Blake e Mortimer, eles fazem páginas de testes e coisas do género, etc, para aí fora, para ver quem é que calha com aquele argumento. Se calhar era melhor este e aquele e aquele outro. Pronto, se calhar os próprios editores têm também que começar... Sim, também estamos a falar de uma indústria completamente diferente. Claro, portanto, não precisam de falar com 30 desenhadores nem com 30 argumentistas, também não há tantos. Pronto. Sim, verdade. Enfim, Living Will, edição integral... Deixa-me só aqui fazer um último comentário. Na parte final há aqui uma galeria de imagens de vários autores de portugueses. Exatamente, a homenagearem, exatamente. E é muito curioso tu veres a diversidade de leituras que o argumento faz, porque não há, e eu não acredito que tenham sido postas as regras aos desenhadores, e portanto eu acho que aí demonstra bem a diversidade do argumento e do desenho aqui que existiu. Não há praticamente dois desenhos que se versem o mesmo tema. Exatamente. Portanto, acho que aqui demonstra bem como esta história toca muita gente de muita maneira diferente. Sim, e acaba por ser uma história que lida com temas muito universais e que nos vão tocar de alguma forma. Enfim, se quiserem reler ou redescobrir. E também é engraçado esta passagem do inglês para o português, não é? Olha, essa passagem do inglês para o português, curiosamente, se tu fores ver passa publicidade no Goodreads, há lá alguém que leu a história, parece-me ser alguém em inglês, que leu a história original e que depois faz um comentário em que diz que se nota bem que... Não foi escrito por uma pessoa nativa. Por uma pessoa nativa, exatamente. Portanto, isso é um dos problemas. Eu lembro muito bem dessa história, de ouvir essa história, quando, pronto, lá estou eu a voltar atrás, há muitos anos, quando começou o rock português, não é? Do Chico Fininho, e que, entretanto, havia muita gente que comentava, porque antes havia aquelas bandas que cantavam em inglês e que eles diziam que era escusado lançar os discos em Inglaterra porque ninguém ia perceber nada do que é que estavam a dizer, porque nem sabiam o que é que eles estavam a falar. Sim. Porque, pronto, que havia essa...
para nós estavam a falar inglês, mas para eles não. É um pouco aquele provincianismo que há cá de achamos que basta falarmos a língua dos outros, conseguimos lá chegar. Isso faz-me lembrar que o Portugal na CEE do GNR começou por ser uma canção em inglês e que não tinha nada a ver. E depois há outra história também, já agora conto aqui, que há vários anos, quando o António Pedro Vasconcelos ainda era vivo, fizeram uma retrospectiva da obra dele na Cinemateca. E eu fui ver O Lugar do Morto, porque nunca tinha visto. E teve uma apresentação dele. E ele contou que foi à França falar com o distribuidor para ver se conseguia pôr o filme lá em exibição, e mostrou o filme ao distribuidor. E ele disse assim, mas olha, eu estes filmes, isto não está falado em francês nem nada, mas isto é assim, eu tenho filmes destes Aves Paletes com a Catherine Deneuve e o Gérard Depardieu, porque é que eu vou precisar do seu filme? E há um bocado isso, e depois também tivemos outros casos, até de filmes portugueses falados em inglês, que também resultaram extremamente bem, mas enfim, a história funciona até bem em português. Sim. E é uma excelente edição da Polvo, e acho que merece muito ser descoberto. Exatamente. Mesmo para quem conhece a edição inglesa, merece ser descoberto. É, porque se é para fazer reedições, que se faça assim com mais qualquer coisa. E... Apesar que continuo, volto ao meu primeiro tema. Eu percebo. Acho que importante é sair. Espero que realmente o André Oliveira rapidamente, ainda este ano, surja aí um novo livro dele. Vamos ver. Agora vamos dar um mergulho. Bora. E olha, estávamos a falar de reedições. Isso agora não teve grande piada. Depois destas cheias de mergulho. Pois não. Essa não. Mas é na piscina. É um mergulho na piscina. Então está bem. Aí tá. Uma piscina fechada. Espera aí, deixa-me ver se eu estou a estar aqui. Estávamos a falar de uma reedição, e agora o próximo livro também é uma novidade em Portugal, mas é um livro de 2007. O Bastien Vives fez o livro em 2007, com o qual ganhou o Prémio Revelação em Angulema em 2009. É mais um volume da coleção Angulema de Devir, O Gosto do Cloro. O Bastien Vives é bastante editado em Portugal, o Paulina, uma irmã, os Cortos Maltese de autor, e temos aqui uma história extremamente decupada também para realçar aquele lado cinematográfico. Temos um rapaz que vai nadar porque tem escoliose, e o seu médico pede para ele ir dar uns vários mergulhos e nadar bastante. Conhece uma rapariga que na verdade foi bastante treinada para ser uma nadadora de competição, e acontece alguma coisa ou não. Há coisas aqui que ficam ao nosso critério para percebermos o que é que terá acontecido. O que é que tu achaste desta história do Bastien Vives? E se conhecias esta história? Eu não conhecia, já conhecia outras obras dele, mas ainda não tinha lido O Gosto do Cloro. Não, eu também não conhecia O Gosto do Cloro, já tinha ouvido falar dele. Aqui acho que isto funciona muito bem. Pronto, para já acho que isto é uma história um bocado datada, digamos assim. Eu quando vejo... Datada no sentido de ter sido uma revelação numa altura em que eu já não seria, é isso que tu queres dizer? Eu acho que realmente, eu quando acabei de ler e quando cheguei o livro, disse, mas isto ganha um prémio de revelação, mas espera aí, mas depois, quer dizer, tive de fazer ali, tive de me colocar. Tiveste de recuar 17 anos no tempo. E dizer, realmente, se calhar isto em 2009 deve ter agitado as águas aí muito, não é? Boa metáfora, sim. Porque realmente, atualmente, é uma história, é uma boa história, é uma história banal, ao fim e ao cabo é uma história banal. Sim. O que acontece muitas vezes é que, às vezes, as coisas, o simples é mais, não é? Portanto, é uma história banal, é uma história vulgar, mas que, ao fim e ao cabo, por causa de ser uma história banal e uma história vulgar, consegue uma grande ligação com os leitores. Há muitos leitores que, em alguma parte do livro, vão sentir alguma afinidade, alguma ligação, qualquer coisa do género. E isso aí é uma forma também de se conseguir a aceitação, portanto, das histórias. Sim. É um livro extremamente imersivo, não é? Porque o próprio Bastien Vives quer nos fazer estar dentro da piscina também, a viver aquilo que aquelas personagens estão a viver. Depois tens ali partes, como tu dizias, tens muitas partes em que parece quase um filme, em que não há texto nem nada. Mas tu, ao fim e ao cabo, quando vais à piscina, também não entras lá aos berros e a falar com toda a gente e isto e aquilo. Estás muito tempo, mesmo que vais com alguém, não estás sempre a falar com as pessoas. Exatamente. Pronto, a piscina, ao fim e ao cabo, há muito barulho, mas é uma questão de muitos silêncios, das pessoas não falam tanto. Barulho coletivo, silêncios individuais. Exatamente, é muito por aí. Portanto, há aqui muito disso neste livro. Está muito transposto isso neste livro. Ao fim e ao cabo, a narrativa nem é uma...
há aqui uma altura em que as narrativas realmente avançam com os textos, não é? Mas há outras alturas que avançam com as imagens. Sim, portanto, exatamente. Não tens aqui uma questão de ler um livro ou tens de ler os textos e tens de ler as imagens sempre. Não, há alturas em que o importante é o texto e há alturas que o importante é... realmente está aqui muito bem, essa parte está muito bem trabalhada. Sim, e há aqui partes em que a imagem e aquilo que nós interpretamos da imagem vai ser muito importante também para tirarmos as nossas conclusões em relação ao final da história. Não é? Exato. A grande expectativa é que algo vai mudar na tua vida e depois, afinal, nada acontece. A tua grande expectativa desaparece como se fosse assim um nevoeirozinho que vai embora quando o sol se levanta e tal, e não sei quantos. Pronto, estamos aqui a falar num tema realmente muito na transcendência, só no pensamento. Sim. E um pouco mais do que isso. Portanto, ou seja, é mais o que se adivinha do livro, da história. E acaba por ser um pouco simplista, não é? Porque mesmo que nós consigamos tirar algum significado maior disto, a forma como chega a isso é bastante simples, não é? Ou seja, estar a partir do pressuposto que por um rapaz e uma rapariga estarem numa piscina que teria de haver qualquer coisa ou não. O que depois é curioso é que isto, depois aqui, tudo isto que nós estamos a dizer, depois é uma questão que é um livro que não gera consensos. Porque depois... Mas isso é bom, não é? Porque há pessoas que não gostam do livro, que acham que o livro não tem nada de especial, é demasiado simples. Há outras que adoram o livro pela sua simplicidade. Portanto, realmente é muito difícil, não há aqui um acordo geral, digamos assim, sobre o livro. Claro que a questão do Bastien Vives atualmente é sempre muito polémico, não é? É muito polémico, aliás, há muito, o Bastien Vives está muito ligado à própria questão do Festival de Angoulême, não é? Exatamente. Por causa da exposição, continua a haver, ele praticamente... deixou, já não é convidado, nunca mais recebeu prémios nem nada, parece que de um momento para o outro deixou de ter qualidade para ganhar prémios, desde 2019 ou lá o que é que ele não ganha nenhum prémio, é polémica, foram descobrir coisas que ele disse e não disse, etc. Pronto, continua a ser reconhecido como um grande autor, um grande artista, mas depois tudo, digamos que agora qualquer coisa que ele faça, aquilo é visto à lupa de todas as formas e feitios. Pronto. É aquela questão que nós temos ouvido agora tanto da questão de onde é que acaba a liberdade de expressão e onde é que começa a responsabilidade por aquilo que tu dizes. Aliás, na sequência até de alguma desta polémica dele, não sei se tu sabes, mas o Jean-Marc Rochette, que é um autor de banda desenhada francês, ele deixou de fazer banda desenhada por causa das polémicas geradas pelo Bastien Vives. Ele deixou. Ele neste momento só escreve livros, faz pintura e escultura. Mais nada. Deixou completamente a banda desenhada, cansado destas polémicas, etc., de toda a questão, porque ele achava muito que toda esta polémica, e aí não tem a ver só com o Bastien Vives, em que ele dizia, e nós também, há muitos episódios atrás, quando falámos daquela história do Spirou, também falámos sobre isso, em que ele dizia que muitos dos comentários que estavam a ser feitos em relação ao trabalho do Bastien Vives eram de pessoas que nem sequer liam banda desenhada. Portanto, e que eram pessoas que viam 2 ou 3 imagens e depois faziam um extenso comentário, escreviam nas redes sociais, etc., por aí fora, quando eram pessoas que nunca tinham lido banda desenhada, que estavam a fazer comentários sobre 2 ou 3 vinhetas isoladas, etc., por aí fora. Pronto, isto é um risco que atualmente acontece muito com as redes sociais, das pessoas que estão escondidas por trás do teclado e que há umas que falam
com toda a autoridade porque sabem de que é que estão a falar. Há outras que não estão, são ali os doentes do teclado e pronto, e mais nada. Sim, aquilo que posso dizer em relação a esta história é que também fazendo essa viagem no tempo consigo perceber porque é que terá sido um prémio Revelação na altura. Continua a ter algum impacto na parte visual e na forma como ele faz a deconstrução das situações através das imagens. E acho que nós já muitas vezes falámos deste formato da Devir e eu acho que esta história funciona muito bem neste formato mais pequeno. É um livro de capa dura com... Nós falámos aqui noutros livros da coleção Angoulême e acho que este de facto funciona bem neste formato. Enfim, é uma descoberta. É uma descoberta, sim. Edição da Devir. Vamos acabar na banda desenhada portuguesa com uma novidade que também não o é. O Ricardo Cabral trouxe em livro um universo que já ocupa a cabeça dele há mais de uma década, que é o universo de Terria. O livro foi lançado pela Seita com a Comic Art. O Ricardo Cabral é um dos nossos autores mais internacionais. Aqui a regressar a um projeto antigo, agora com formas mais definitivas. É uma história de misticismo com alguma ficção científica, com fantasia, que começou por ser um pequeno livro A5 em autoedição impresso em serigrafia, que eram desenhos que não tinham propriamente um rumo. Ele depois percebeu esse rumo, criou uma progressão narrativa. Esse primeiro livro ganhou o prémio de melhor fanzine no Amadora BD, ao qual surgiram-se outros capítulos que foram editados também no mesmo formato A5 ou nos volumes das antologias do Lisbon Studio, e agora esse material todo está aqui reunido neste livro, que é muito desigual, não é? Ou seja, também é... Eu acho piada a isso de não ter havido esta intenção de refazer tudo para ficar tudo igual. Nós conseguimos ver que há muitos esquiços, há desenhos mais pormenorizados e arrebatadores. É uma obra que acaba por ser o testemunho do processo tumultuoso da sua criação, não é? E destes altos e baixos de vou ter mais tempo para o fazer ou não vou ter, sei mais ou menos o que estou a fazer ou estou a descobrir para onde é que isto vai dar, e é isso, a transformação das imagens em história vai surgindo de forma mais espontânea. Podemos criticar nesse ponto porque de facto o livro depois torna-se uma experiência muito, muito desigual, como disse, mas depois vamos percebendo que os capítulos estão interligados e há coisas que vão fazendo sentido num ou noutro sítio. Eu confesso que com este tipo de histórias é muito fácil eu perder-me e esquecer-me daquela personagem, portanto eu acabei por ir muitas vezes voltar atrás e à frente para estar a par de tudo. Também há coisas que eu acho que se calhar o Ricardo vai lançando que depois também não têm grande consequência. São 7 capítulos, pelo que eu contei, a preto e branco e um deles a cores. É mais visual do que texto. Admiro também, há bocado estávamos a falar em relação ao Living Will, de ter sido uma proposta arrojada e diferente, e também nisto consigo respeitar muito o Ricardo por ter querido fazer um universo próprio e com as suas próprias regras e etc. Isso de facto nem sempre acontece, principalmente há 10 anos não era tão normal como agora. Admiro essa ambição e sente-se que este universo está a crescer, mas acho que ler outra vez pode ser melhor para deixar as coisas fluir na nossa cabeça e também deixarmos que a nossa imaginação faça parte do trabalho e que deixe também que nós vamos criando outras pontas para aquilo que o Ricardo nos propõe. Há um dossiê final com os bosses e a explicação do projeto. São 10 anos que separam a primeira e a última página e nessa parte final o Ricardo ainda diz que há 60 e poucas páginas de outra história passada em Terria que ficou de fora deste livro. Pode ser que em breve a possamos ler e esperamos que não seja daqui a outra década que esse livro saia. Tu há bocado já referiste este livro, portanto também acredito que tenhas críticas a fazer, não é? Pois, eu também concordo contigo que este é um livro algo desigual ao longo dele. Não é que isso seja um defeito ou uma qualidade, é o que é. É o que é, sim, porque isto ao fim e ao cabo é uma recolha, digamos assim, não é? Portanto, não houve aqui alterações, pelo menos que eu tenha conhecimento, não foi aqui feita nenhuma alteração, foi pura e simplesmente de fazer cada capítulo seria um dos cómics que foram saindo, dos fanzines que foram saindo. Claro que ao olhar e ver, como também há aqui vários textos na edição, há vários textos que também ajudam-nos a compreender tanto toda esta história e toda esta edição.
fico aqui um bocadinho surpreendido se quando isto é o melhor fanzine que naquele ano houve no Amadora BD, mas sem tirar... É como o prémio Revelação do Bastien Vives. Pois, sem tirar o mérito, tudo que teve, etc. Porque também não me recordo quais eram os outros concorrentes, não é? Mas às vezes fico assim um bocadinho surpreendido que haja tão poucos fanzines que mereçam concorrer. Sim, e o caso do mundo dos fanzines em Portugal é bastante... tem bastante frutos. Há bastantes coisas. Mas pronto, mas de qualquer forma, não foi um livro que me cativasse muito. Eu acho muito curioso. Graficamente tem realmente páginas muito, muito boas, muito interessantes. Faz-me lembrar um bocado aquele tempo do Metal Hurlant. Há aqui muitas páginas que me fazem muito lembrar essa... Fico naquela que o Ricardo estava... Eu lembro-me uma revista do Metal Hurlant e foi a correr para o estirador de desenhar, etc. Coisas assim do género. Não é propriamente uma influência, eu não sou capaz de dizer um desenhador que tenha influenciado, mas é o ambiente. Exatamente. Esse ambiente. Isto, pelo que me pareceu e que eu li, isto é o primeiro ciclo, portanto haverá mais ciclos. Portanto, agora acredito que se calhar... Não podemos dizer que é ciclos como na BD franco-belga, não é? Não tem eu digo que será um outro ciclo, mas com certeza que já vai ser diferente deste. Porque enquanto que ele, como ele próprio diz, começou a fazer uns desenhos e depois é que percebeu que até havia ali alguma ligação entre eles, acredito que os próximos já não sejam assim, já vai haver uma ideia... de alguma forma, alguma mais ideia definida. mais definida. E vai-se percebendo que ao longo do livro ele vai percebendo mais as coisas, não é? Depois vai criando essas ligações que de facto é engraçado perceber que uma coisa gera a outra ou influencia a outra. Olha, muito interessante, que eu acho que merece quem nos estiver a ouvir e tenha essa possibilidade. Procurem no YouTube, o próprio Ricardo pôs um vídeo que são aproximadamente 3 ou 4 minutos, já não tenho bem a certeza, que é ele a fazer a impressão da segunda história, do segundo capítulo, em serigrafia. Portanto, ele mesmo a fazer a montagem, etc., a fazer a impressão. É muito curioso ver o próprio Ricardo a fazer isso e depois a fazer toda aquela montagem, etc. É muito interessante, é muito curioso e, ao fim e ao cabo, estamos a descobrir a origem, precisamente, não deste livro mesmo que temos na mão, mas da história deste livro. Portanto, neste caso, há bocado estávamos a falar desta questão de se reeditarem obras portuguesas. Neste caso, acho que a edição ainda faz mais sentido, porque lá está, essa distribuição ainda foi muito mais restrita. E aquilo era uma edição muito, muito limitada, não é? Mas lá está, eu digo, mantenho a mesma coisa que disse há bocado. Eu preferia que tivesse saído um livro do Ricardo, um original do Ricardo, e que depois aparecesse este depois a seguir. Tens as histórias que ele tem feito no estrangeiro, não é? Aliás, quando ele veio cá ao programa, foi na altura em que saiu o Wiper. Entretanto, também há o Summer Shadows, que saiu. Ele tem feito muitas coisas lá fora. Vamos ver. Mas gostava que fosse editado cá. Eu também. E gostava de ver o Ricardo, mas pronto, enfim, a fazer coisas cá, mas percebo que seja mais complicado, mas enfim, descobram esta... É uma curiosidade, a edição da Seita com a Comic Art. Luís, está tudo... Pois. 70 minutos, já viste? Vamos lá para a piscina, já tenho aqui estou aqui a pôr a touca. Pronto, para irmos até à piscina. Estás a ver? Eu acho que foi mesmo boa ideia trazermos menos livros para cada programa, porque fizemos quase 75 minutos de programa só a falar de 4 livros, já viste? Assim não estamos a chatear as pessoas com a bonecada. Exato. Falar de coisas mais sérias. Olha, tu voltas daqui a 15 dias. E hoje não falámos do Corto Maltese. Do Hugo Prato, pá. Caramba, pois é. Escapou-nos isso. Isto é, isto é tipo nas sitcoms aos bordões. Este é o nosso bordão. Exatamente. Temos de imprimir aqui uma fotografia do Hugo Prato para pôr aqui na parede do estúdio. Para ele estar aqui sempre presente connosco. Para estar sempre presente, com aquela forma como ele fala português. Eu agora vou para Carcavelos, ele morava na parede, não pois, é? Exatamente. Cá, portanto, pode ser que eu passe lá na rua. Tu voltas daqui a 15 dias. É verdade. Pode ser que para a semana haja uma conversa com convidados da banda desenhada, mas eu já não digo nada, tendo em conta o que se passou há uma semana. Mas, Luís, até daqui a 15 dias. Até daqui a 15 dias e boas leituras. Boas leituras e para os ouvintes, até para a semana e uma boa semana.